Fala pessoal, beleza? E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão seguros? Estão se cuidando? Espero que sim. Bom, vamos para mais uma aula de biologia e nós daremos continuidade, né, a essa sessão aí que é a botânica, certo? Que é o estudo das plantas. Nós vimos aí já, né, sobre as pteridófitas, né, sobre as briófitas, sobre as gimnospermas, e agora nós vamos falar sobre as angiospermas, né? Quem são as angiospermas? São aquelas plantas que vão produzir flor, fruto e semente. Então nós vamos ver um pouquinho então sobre essas características principais das angiospermas, beleza? Peguem o caderno aí para vocês anotarem tudo que vocês puderem, tá? As dúvidas que vocês tiverem, vocês vão me perguntar lá no grupo do WhatsApp, viu? Eu estou sentindo falta da interação de vocês no nosso grupo do WhatsApp, tá? Vocês não estão perguntando nada. Ou a aula está muito boa, ou vocês não estão muito animados com a aula, não, né? Estão muito prestando atenção aí, não. Então, vamos aí ficar um pouquinho mais atentos a isso, beleza? Então, vamos para a aula. Vejam só a belezura das angiospermas, né? Nós temos aí o prazer de contemplar a natureza através das suas flores. Temos aí uma mega diversidade, né? Vários tipos, várias cores, vários formatos encontrados aí em diversos tipos de ambientes. Uma outra coisa maravilhosa que as angiospermas, né, vão aí disponibilizar para a gente são os frutos deliciosos e sementes deliciosas também, né? Nós temos algumas, temos aí uma grande variedade. Alguns são comestíveis, outros não. Alguns têm sabores aí, né? Mais ou menos, certo? Tipo jiló. Gente, eu não sei como vocês conseguem comer jiló. Meu Deus do céu. Sou muito fã não, mas tem muita coisa boa aí no meio, tá? Vamos lá. Quais são as principais características das angiospermas? Olha só, características geralzona, elas são vasculares, porque elas possuem vasos condutores de seiva, possuem raiz, caule, folhas, e a novidade evolutiva para esse grupo são as flores, né? Que vão fazer a polinização. Nós temos as sementes, que já vimos no grupo anterior, né, que nós vimos das gimnospermas, e os frutos, né? Os frutos são produzidos a partir das flores para proteger as sementes. Lembram que as gimnospermas eram sementes nuas, né? Sementes desprovidas de um fruto ali para protegê-los. Agora nós temos um fruto para protegê-los, né? As angiospermas não necessitam da água para a fecundação. Vou mudar o laser aqui. Olha só, elas não necessitam da água para que ocorra a fecundação. Lembrem-se que os grupos que precisam são as briófitas e as pteridófitas, né? As briófitas, o grupo dos musgos, das hepáticas, e as pteridófitas, como por exemplo as samambaias, tá? Elas vão produzir flores, né, com néctar. O que é esse néctar? Uma solução açucarada que ela vai fazer o quê? Atrair animais, né, para fazer o quê? Polinização. Que animais que são atraídos aí pelo néctar? Abelhas, borboletas, formigas, pássaros e morcegos também, tá? Existem morcegos que polinizam flores, que eles acabam consumindo lá o néctar e na hora que vai ir para uma outra flor, vai lá levar os seus grãos de pólen, tá? Da união dos seus gametas vão se formar um embrião, então dentro de uma semente, lembrando que a semente então serve ali para guardar o embrião da planta, além de nutri-lo. Após a fecundação, né, o ovário da flor se desenvolve e se transforma em fruto. Então, o que é o fruto? É a flor do ovário desenvolvido. Então, a semente vai fazer o quê? Nutrir e proteger o embrião. Vocês podem anotar isso daí, hein? É o grupo vegetal mais recente e mais abundante da Terra. Esse sucesso na dispersão se deve ao fato de que todas as flores possuem ovários, ou seja, possuem frutos. Uma estrutura que, além de proteger a semente, serve como elemento de atração, olha só,
para os animais dispersores de sementes. Então, os frutos eles também servem de atração para que as sementes sejam dispersas, tá? Normalmente nós não comemos as sementes, não é verdade? Algumas a gente engole sem querer ou por querer mesmo, mas no geral nós e os animais também acabam eliminando as sementes aí no meio para poder ser propagada aquela espécie lá. Olha só as principais diferenças estão das gimnospermas e angiospermas. Tabela comparativa maravilhosa. Eu fiz uma dessa aí com briófita e pteridófita. Vocês podem anotar aquelas informações no caderno de vocês, bonitinha lá numa tabela. E vocês podem adicionar essas duas colunas de gimnosperma e angiosperma também no caderno. Façam isso para vocês guardarem todas as informações, tá? Olha só, o que eles têm em comum? Ambas são, deixa eu mudar aqui para laser. Ambas são vasculares, ou seja, possuem vasos condutores de seiva. Elas possuem raiz, caule, folhas e sementes, tá? Isso é uma coisa que tem em comum. As duas não necessitam de água para que ocorra a fecundação. O gameta masculino não é flagelado como nas briófitas e pteridófitas. Como que é transportado lá o gameta? Dentro do grão de pólen, tá? Então, para que serve o grão de pólen? Transportar e armazenar ali o gameta masculino, tá? Apenas o gameta masculino, certo? Da união dos gametas, forma-se um embrião, que está dentro de uma semente, tá? Então, a semente serve para quê? Para proteger o embrião e servir de reserva nutritiva e proteção contra desidratação. Isso é a função da semente. A estrutura reprodutora da gimnosperma é o estróbilo, né? Que é aquela pinha, aquele enfeite de Natal que a gente costuma ver, né? E qual que é a estrutura reprodutora das angiospermas? É a flor. Essa aqui já é uma das diferenças entre os dois grupos. Então, os gametas nas gimnospermas são produzidos nos estróbilos, enquanto nas angiospermas os gametas são produzidos na flor, certo? Os estróbilos das gimnospermas não atraem os animais, eles não são atrativos, porque o estróbilo, né, a pinha, lembra, né, pinha não é pinhão. O pinhão é aquela semente que a gente come, deliciosa. O estróbilo, que é a pinha, eles são polinizados pelo vento, tá? Enquanto as flores vão produzir néctar que vão atrair outros animais, além de atrair também, de atrair os animais através do fruto, tá? As flores não possuem ovários. Aqui flores tem que ser entre aspas, tá? Porque estróbilo não é uma flor verdadeira. Vamos dizer que ela é uma flor primitiva, tá? Então elas não possuem ovários, portanto não vão produzir frutos. Por isso que a semente é nua. Lembre-se, função do fruto, proteger a semente, tá? Como não tem ovário, não vai proteger o fruto, tá? Enquanto nas angiospermas, as flores possuem ovários, que após a fecundação se transformam em frutos com a semente dentro. Gente, essa tabelinha é perfeita, ressaltando. Anotem isso daí, tá bom? Então vamos falar aí sobre as flores. Flores, as flores, né, elas são folhas modificadas, né, que elas vão servir ali para poder atrair, né, os polinizadores. Nós temos ali nós temos um espectro de visão das cores, certo? Bem limitante. Só que os animais eles têm esse espectro maior, né? Eles conseguem enxergar mais cores que a gente. Então, por exemplo, as flores elas têm cores muito atrativas, né? E as flores então são estruturas de reprodução, especialmente para reprodução sexuada. É ela que vai originar o fruto e a semente. Qual que é a estrutura da flor? Vamos lá. Nós temos um pedúnculo que vai conectar a flor lá ao caule, um receptáculo que vai unir todas essas estruturas aqui da flor. Nós temos as sépalas, que são essas folhas modificadas aqui que vão proteger a base aqui da pétala. Nós temos pétala e sépala. Sépala, elas são aquelas folhinhas pequenas, né, que estão abaixo ali da pétala. O conjunto de sépala nós chamamos de cálice.
E nós temos as pétalas, aquelas estruturas coloridas, bem chamativas, né, que podem variar aí com relação à quantidade, a cores, e o conjunto de pétalas nós chamamos de corola, tá? Nós temos o carpelo, que é a estrutura feminina, também chamada de gineceu, e nós temos o estame, que é a estrutura masculina, que nós também chamamos de androceu, tá? Então vamos lá, definir algumas estruturas. Função. Vocês podem pausar o vídeo para poder copiar, tá? Mas eu vou passar rapidinho aqui para vocês. Então, pedúnculo é a haste que prende a flor ao galho ou ao caule, tá? Receptáculo floral é o local onde se inserem as estruturas da flor. Nós temos o corola como conjunto de pétalas e o cálice como conjunto de sépalas. Gineceu é o aparelho reprodutor feminino e androceu é o aparelho reprodutor masculino. Façam uma pausa no vídeo, copiem as funções e bora para o próximo slide. Vamos conhecer o androceu, né? Ele é formado por estames, isso aqui tudo é um estame, então ele pode ter vários estames. O que constitui cada estame? Uma antera e um filete. Essa antera é onde serão produzidos os grãos de pólen e o filete é essa haste que vai sustentar a antera. Percebam que ele está maior, aliás, numa altura mais elevada com relação ao gineceu, né, que é o aparelho reprodutor feminino. Para quê? Para o grão de pólen poder cair. Tá? O gineceu, ele é formado por carpelos, ele pode ter mais que um, e isso que tudo é um carpelo, tá? O que forma o carpelo, né? O nosso gineceu? Nós temos o estigma, que é a abertura do carpelo, nós temos o estilete, que é essa estrutura mais comprida, e o ovário, onde vai armazenar os óvulos, tá? Então, estigma, estilete, ovário e óvulo. Anotem aí. Reprodução sexuada. Ela pode realizar fecundação e a autofecundação, né? A flor hermafrodita é aquela flor que vai ter os dois sexos na mesma flor, tá? Existem flores que são hermafroditas, como existem espécies que têm flores que são apenas femininas e outras que são masculinas, né? Ou seja, não tem todas as estruturas. Quando a flor é hermafrodita, ela pode realizar a autofecundação. Então, o grão de pólen vai cair aqui no estigma, tá? Quando a flor é separada, né, com relação aos sexos, né, masculino e feminino, aí precisa, né, que um grão de pólen vá de uma flor para a outra. Quando nós temos essa fecundação cruzada, nós temos maior variabilidade genética, né? Porque isso aqui é de um indivíduo, isso aqui é de outro, você vai ter uma troca genética. Quando nós estamos aqui, quando nós vemos, né, uma fecundação, né, uma autofecundação, ou seja, quando ocorrem flores hermafroditas, nós não temos uma grande variabilidade genética. Por quê? A genética dos dois são iguais, né? Então você vai ter baixa variabilidade genética em plantas que têm flores hermafroditas, certo? Pode ocorrer uma variabilidade? Pode. Em que situações? Mutação gênica, tá? Então, a autofecundação é o que ocorre quando um ser hermafrodita fecunda a si próprio, reproduz-se sozinho. E variabilidade genética é a variedade de genes que permite as diferenças entre os seres de uma espécie. Vocês podem ver que esses slides estão repletos de conceitos. Então, façam pausa no vídeo e copiem os conceitos, lembrando que a escrita é o exercício da memória. Quando vocês escrevem, vocês conseguem memorizar melhor aquela informação. Mecanismos para evitar a autofecundação, né? O que ela pode fazer? Amadurecimento dos órgãos em épocas diferentes. Então, tem época ali, né, ou horários ou dias em que você vai ter primeiro o gineceu, não, o androceu, perdão, mais desenvolvido, e em outras situações que o gineceu, tá? Androceu é masculino e gineceu é feminino. Então vai ter época que nós temos o androceu
mais desenvolvido e depois o gineceu mais desenvolvido. Fora que você tem o quê? Diferença de altura. Olha só, quando você tem um gineceu mais desenvolvido que o androceu, eles ficam numa altura aqui mais superior. Então o grão de pólen consegue entrar aqui? Não, ele vai ter uma barreira aí no meio, tá? Polinização. O que é polinização? É simplesmente o transporte do grão de pólen do estame para o estigma da flor, tá? Essa polinização, né, ela pode ser, né, perdão, só um momento. Pronto, fiz uma pausa aqui para beber uma água. Então, na polinização, né, nós temos aqui a reprodução sexuada através da fecundação, né, que é o encontro ali do grão de pólen, né, então, do estame para o estigma da flor. Essa fecundação ela pode ser feita especialmente por animais ou pelo vento, tá? E isso vai causar o quê? Uma maior variabilidade genética. Mecanismos para facilitar a polinização. Nós temos a inflorescência. O que é inflorescência? É o conjunto de pequenas flores que crescem muito próximas umas das outras. Exemplo clássico, o girassol. O girassol ele é uma inflorescência. Cada estrutura que vocês estão vendo aqui é uma flor, tá? Isso aqui, no geral, não é uma flor, tá? Isso aqui é uma flor, cada unidade, cada florzinha dessa no meio vai formar uma semente diferente. Então, isso é uma inflorescência. Ué, isso aqui ao redor são pétalas? Não, são brácteas. Brácteas são folhas modificadas em formato de pétala, tá? Então, são folhas modificadas que lembram pétalas. Isso são brácteas, tá? Que terão a mesma função aí das pétalas, tá? Que são de chamar a atenção. A margarida também é uma inflorescência. Cada pontinho desse daqui, aqui não tem como dar zoom. Cada pontinho desse daqui é uma flor diferente. Olha esse pinheiro manso. Cada estrutura dessa aqui, ó, é uma flor diferente, perdão. E isso tudo aqui é uma inflorescência. Nós temos as anteras volumosas, né? Isso aqui tudo é uma antera, olha só, que vai produzir o que? Diversos grãos de pólen. Isso é para poder, então, aumentar a sua produção. Nós temos aí o dragoeiro, a flor de arroz, flor de capim. Esse aqui é lindo, né? Você vê aquele tanto de flor de capim, assim, numa área mais preservada. Uma visão bem privilegiada. Bom para tirar foto, viu? Fica a dica aí. Vamos falar sobre fecundação. O que é fecundação? O conceito é união do gameta masculino com o feminino. Beleza? Isso é fecundação. Encontro do gameta masculino com o feminino. Beleza? Então, lembrando que fecundação é um tipo de reprodução sexuada, porque é a troca de gametas. Então, o que nós temos aqui então? Nós temos uma flor, uma plantinha, né, que produz lá uma flor. O estame, né, vai produzir grãos de pólen. E esses grãos de pólen, eles vão entrar aqui pelo estigma. Lembra lá, estigma, estilete e ovário. Quando um grão de pólen atinge o estigma, ele vai formar um tubo polínico, ele vai abrir um caminho. Isso aqui é muito inteligente, gente. Isso aqui, nossa, a flor é genial. Um grãozinho de pólen vai chegar aqui, ele vai se desenvolver, ele vai abrir um tubo polínico, que é um canalículo, né? Um canal minúsculo, que vai chegar até o ovário e vai chegar aqui no óvulo, fecundando para desenvolver um embrião. Depois, né, toda essa estrutura será modificada, esse ovário ele vai se desenvolver, vai formar esse embrião, vai virar uma semente, né, que depois vai ser disperso para o ambiente. Esse embrião que está dentro da semente, tá, ele vai se desenvolver e formar uma plantinha nova. Tá? É bem simples o processo de fecundação. Tá? Mas nós temos alguns tipos de reprodução assexuada. Tá?
que é aquela realizada pelo intermédio do homem. Normalmente, a reprodução assexuada ela é feita com interesse econômico, né, para ter uma maior produção de alguma coisa. Nós temos aí algumas técnicas, né, que é a estaquia, mergulhia, alporquia e a enxertia. O que é a estaquia? É a produção de estacas, de mudas, é a reprodução por fragmentos. Então você vai lá, tira um galho, faz o plantio desse galho, e desse galho ele vai produzir naturalmente, ele vai desenvolver naturalmente raízes e futuramente ele absorver os nutrientes do solo e produzir folhas, o restante do caule e por aí vai, né? Quando você usa, né, uma muda, você acaba acelerando, né, o desenvolvimento de uma planta, né? Ao invés de você ir lá, até que você consegue, né, fazer uma semente germinar, fazer ela crescer, até, né, ela adquirir grande porte, demora muito tempo. Então isso daqui você acaba acelerando esse processo. A mergulhia é quando você pega um caule que é flexível e entra em contato com o solo e naturalmente ele vai desenvolver raízes e depois dali ele vai acabar crescendo uma nova planta, tá? Mergulhia é, entre aspas, mergulhar no chão, tá? Dar uma enterradinha nele lá. Então assim ele vai crescer. Isso que depois pode ser cortado e a planta vai continuar crescendo. Nós temos a alporquia, que é quando você faz cortes no caule, certo? E você coloca substrato, né? Por exemplo, aqui nós removemos parte do suber, que é aquela casca, para deixar mais exposta o xilema e o floema, que são os vasos condutores de seiva. Aí você vai lá, coloca um substrato, uma terra que tem com um tecido, né, com uma estrutura escura, para não ter exposição ao sol. Você vai lá selecionar um galho de interesse, olha só isso aqui, todo desenvolvido, né? Você tira o suber, coloca essa estrutura, deixa as raízes se desenvolverem, depois é só você vir cá, cortar e plantar. Isso aqui é ótimo para fazer bonsai. O que são bonsai? Plantas em miniatura. Então isso aqui é fantástico. E temos a enxertia, que é quando você pega duas plantas diferentes. Por exemplo, você pega uma planta de interesse e você vai inserir em uma outra planta, né, que é semelhante a ela. Por exemplo, eu quero produzir no mesmo pé laranja e limão. Tem como? Tem como. Na mesma árvore? Sim. Na mesma árvore tem como você produzir laranja e limão. Como? Através da enxertia. Eu pego, vamos supor que a base é de limão, né? Você vai pegar lá uma base de limão, né? Uma planta já desenvolvida, faço um corte aqui no meio. Aí eu vou pegar um galho lá de uma laranja, né? De uma espécie lá bem docinha, bem gostosa lá. Você vai cortar ela, fazer esse corte aqui, né? Em V, para poder encaixar, para que para os vasos condutores de seiva entrarem em contato um com o outro. Aí você vai lá, amarra, protege, e com isso você vai conseguir desenvolver uma nova planta. A gente faz isso para interesse econômico, quando você quer acelerar a produção de uma planta lá em específica, ou então quando você tem um problema com fungo em alguma determinada região. Tem algumas plantas que elas pegam fungo muito facilmente. Então você acaba fazendo isso, né? Porque, por exemplo, essa base ela é mais resistente a fungos. Aliás, essa espécie ela é mais resistente a fungos do que essa espécie aqui. Então a gente acaba utilizando isso daí para interesses econômicos. Vamos falar agora sobre fruto. O que é um fruto? Ele é o ovário da planta desenvolvido, né? Ele que vai proteger a semente e, consequentemente, o embrião, tá? Então, quando há aqui o processo de polinização, né? Aqui esse ovário ele vai se desenvolver e isso daqui vai gerar um novo fruto para proteger a semente aqui que está protegendo o óvulo também. Então ele é formado por sementes e pericarpo, que é essa parte mais suculenta aqui.
O pericarpo, ele é dividido em epicarpo, que é aquela casquinha mais externa, mesocarpo, que é essa região intermediária, que normalmente é a região mais carnuda, mais comestível, e o endocarpo, que é uma estrutura mais fininha, que vai delimitar ali a parte do fruto com a semente. Eu não sei se eu coloquei mais para frente ou não, eu acho que sim, mas eu já vou comentar agora. A diferença de fruta e fruto. Existe a diferença desses dois conceitos? Sim, existe diferença. Fruto é o ovário desenvolvido. É o ovário desenvolvido. Fruta é aquele fruto que é comestível. Então, olha só, toda fruta é comestível, mas nem todo fruto é comestível, certo? Deu para entender aí? Nós temos os pseudofrutos, que são aquelas frutas que vão se desenvolver de outras partes da flor que não é o ovário. Nós temos aqueles pseudofrutos simples e os múltiplos, né? Por exemplo, a maçã é um pseudofruto. Como assim é um pseudofruto? Né? Ele é o pedúnculo desenvolvido. O fruto da maçã é essa parte aqui, ó. Quando você partir a maçã, dá para desenhar aqui? Dá. Ó, quando vocês partem a maçã, vocês veem uma divisão assim, não vê? Então, essa região interna é o fruto. Isso aqui, perdão, isso aqui é o receptáculo. O da maçã é o receptáculo desenvolvido, tá? Então, isso aqui é a parte comestível, é o pseudofruto. Porque o fruto mesmo é essa parte aqui, que é aquela parte que já não é tão gostosa mais dura e menos doce, certo? Temos o morango, né? O morango, para quem não sabe, ele também é um pseudofruto. Cada fruto são aquelas sementinhas expostas, que estão na parte externa, né? Aqueles pontinhos pretos. O resto ali é o pedúnculo desenvolvido. Caju, a mesma coisa. O fruto do caju é a castanha. É isso daqui. Isso daqui é o pedúnculo desenvolvido, não é o ovário. Por isso que ele é um pseudofruto e não um fruto. Tá? Aí os múltiplos, né, que são inflorescentes, nós temos a amora, né? Isso aqui é uma inflorescência. Cada bichinho desse aqui, né, seria um fruto. Nós temos o figo também, que é o pedúnculo desenvolvido. O abacaxi também, que é uma inflorescência. Então, olha só, né, que interessante. Então, isso aqui tudo são pseudofrutos. Temos os frutos partenocárpicos, que são aqueles que se desenvolvem de um ovário não fecundado, tá? Então, por exemplo, a uva e a banana não vai fecundar o ovário, não, tá? Eles vão desenvolver sem a fecundação. Nós temos as espécies de banana selvagem, que aí tem, só que ela não é comestível, tá? A banana selvagem, ela realiza a fecundação, mas ela não é comestível, não. Não é saborosa, não. Não é doce. A mesma coisa com uma uva, tá? Então, esses dois exemplos são de partenocárpicos. Temos então os frutos carnosos, que são aqueles que têm o pericarpo comestível, que costuma ser a maioria, tá? Então, todos esses exemplos aqui, né, são frutos carnosos. Temos o estilo drupa, que tem uma única semente, né, com o endocarpo duro, essa região aqui interna. Nós temos os frutos secos, né, que são os que possuem o pericarpo duro, com aspecto e consistência de madeira. Então, por exemplo, isso aqui, ó, essa casca é um fruto seco do amendoim, certo? E aqui nós temos a semente, né? Nós comemos a semente e não o fruto, né? Nós temos os indehiscentes, tá? Que são aquelas que não se abrem, como por exemplo o girassol, né? O dente de leão. Eles são frutos que eles não se abrem, tá? Aqui nós temos uma tabelinha, né? Com o resuminho, vocês podem desenhar aí no caderno. Os frutos eles podem ser secos ou carnosos. Carnosos nós temos o tipo baga, que tem uma ou mais sementes, ou drupa com semente única e dura.
E nós temos os frutos secos, que podem ser deiscentes, que são aqueles que se abrem. Ah, tá, desculpa, eu não expliquei isso bem. Os deiscentes são aqueles que se abrem, né? Que são aqueles que se partem no meio, como o amendoim, né? Que tem um fruto que ele vai partir no meio e liberar ali a semente. E os indeiscentes são aqueles que não vão se abrir, não, tá? Eles vão se manter ali protegidos, como o dente de leão. E com relação à semente, né? Vamos falar sobre a semente rapidinho aqui. O que é a semente? É o óvulo da planta que foi fecundado. Qual que é a função dele? Proteger o embrião e nutri-lo, tá? Proteger e nutri-lo. Como que é a sua estrutura, né? A semente, ela vai ter uma casca que vai protegê-lo, né, da desidratação. Então tem um tegumento, certo? Nós temos o endosperma, que é esse albúmen, que é essa região nutritiva, que está aqui em amarelo, e o embrião, que tem ali uma plantinha em miniatura. Se vocês pegarem agora, pode ir lá agora, na cozinha, pegue um grão de feijão e parte ele no meio. Observa que bem nessa pontinha aqui, ele tem uma plantinha em miniatura, da mesma cor que o albúmen, tá? Mesma cor. Às vezes você nem consegue enxergar direito, mas você consegue ver essa estrutura, né? Com uma folícula, né? Um rizóide, e essa toda estrutura aqui de planta em miniatura. Percebam lá depois, tá? Com relação aos cotilédones, né? O que são os cotilédones, né? Eles são cada parte ali da semente que vão servir para a nutrição do embrião. Então, cada cotilédone é aquele albúmen que eu mostrei lá. Eles podem ser divididos ali em monocotiledôneas e dicotiledôneas. Quem são as monocotiledôneas? São aquelas plantas que vão produzir sementes com apenas um cotilédone, como é o grão do arroz. E as dicotiledôneas são aquelas sementes com dois cotilédones, ou seja, aquelas que partem no meio, como amendoim, como feijão, por exemplo. O milho é uma monocotiledônea. Você não parte um grão de milho no meio, né? Você vai esbagaçar ele inteiro. O amendoim não. Você já consegue partir ele no meio. Tá? Normalmente, as monocotiledôneas, elas possuem aí três sépalas e três pétalas, né? Ela tem essa estrutura de bainha, ela tem uma bainha comprida, tá? Ela tem raiz do tipo rizoma, né? Bem espalhado. Ela pode produzir colmos, que são esses caules segmentados, diferentemente das dicotiledôneas, que formam aí normalmente 5 pétalas, 5 sépalas, possuem uma bainha pequena aqui protegendo a base da estrutura foliar, tem um tronco mais desenvolvido e a raiz ela tem uma raiz principal e depois raízes secundárias. Aqui a nossa raiz ela é fasciculada, não tem uma raiz principal, tá? E rizoma também porque elas podem armazenar nutrientes, tá? As monocotiledôneas que vão produzir ali raízes, né, suculentas. As dicotiledôneas não, tá? Mais para frente nós vamos falar em detalhes sobre a raiz e caule e folha das plantas, tá? Então aqui, ó, uma tabelinha comparativa perfeita. Podem anotar isso daqui, tá? Ó, as sementes de monocotiledôneas tem só um cotilédone, enquanto as sementes das dicotiledôneas tem dois cotilédones. A raiz da monocotiledônea ela é fasciculada. O caule é do tipo como ou rizoma. Ah, é só um pouquinho. Minha bateria aqui. Esqueci de colocar na tomada. Prontinho. O caule então é do estilo como. Tem aquelas segmentações. Ou do tipo rizoma, que vão armazenar nutrientes. A folha ela tem nervuras paralelas. Observem lá, por exemplo, a folha da cana, a folha da grama. Percebam que as nervuras elas são paralelas, elas são compridas, né? E a flor elas são trímeras, ou seja, possuem 3 pétalas e 3 sépalas.
Nas dicotiledôneas, né? Já falei das sementes. Tem dois cotilédones. A raiz é axial, ou seja, possui uma raiz principal e outras ali secundárias ao seu redor. Temos um tronco bem desenvolvido. As folhas têm nervuras ramificadas e as flores são dímeras e pentâmeras, né? Ali tem são de duas pétalas e sépalas ou cinco. E sobre germinação, né? O que é germinação? Qual que é o conceito? Desenvolvimento do embrião, em uma nova planta. Então nós temos aqui a semente que vai desenvolver ali a radícula. Essa radícula ela vai se desenvolver, né, especialmente através dos nutrientes aqui desse cotilédone. Depois ela vai passar a absorver os nutrientes do solo e parte dos nutrientes aqui dos cotilédones, que depois ele vai sugando, né, esses nutrientes, essa energia, e depois isso aqui vai murchar, cair, e ela vai absorver os nutrientes por completo do solo e vai se desenvolver. Sobre a germinação. Quais são as condições favoráveis para a germinação? A umidade, né, precisa ter água para ela poder se desenvolver, a semente. Temperatura, ela possui, cada semente, né, de cada espécie tem uma temperatura ideal para ela se desenvolver e precisa de oxigênio. Na maioria, né, aliás, a maioria das sementes, elas estão num processo de dormência ou de latência, onde ela não estará desenvolvida, ela não estará apta para se desenvolver. Quando você tem essas condições, você vai quebrar a sua dormência, a sua latência, para ela depois se desenvolver. Normalmente, como que a gente quebra a dormência ou a latência, né? Adicionando umidade, que é a presença de água, alterar a temperatura e estar em contato aí com o oxigênio, tá? E para finalizarmos, quanto ao tipo de dispersão, o que é dispersão? É o transporte de frutos e sementes por agentes para locais diferentes da planta-mãe, né? Então, a dispersão é o transporte de frutos ou sementes de um local para outro. Quem são os agentes dispersores? Podem ser os animais, pode ser a água, pode ser o vento ou pode ser o próprio fruto, né? Que ele vai lá, cai do pé, vai cair lá no chão e de lá vai nascer uma nova planta, tá? Então esses aqui são os tipos de dispersão que nós temos, certo? A dispersão por animais se chama zoocoria, tá? Coria vem de dispersão. Então nós temos animais como zoocoria, pela água hidrocoria, pelo vento anemocoria e pelo fruto não tem um nome não. Não tem um nome não, tá? Então é isso a aula de hoje. Temos aí muitas informações para vocês. Espero que vocês tenham anotado. Qualquer dúvida me perguntem lá no grupo do WhatsApp, perdão. Leia um texto base também para clarear um pouquinho as ideias. E a aula de hoje foi isso. Então, nos vemos na próxima aula. Um abraço e até breve.